Para começar nossa aula de hoje, nós temos os substantivos. Substantivo é o termo, é a palavra que nomeia. Então lembrem que tudo que vai dar nome aos seres, nós temos ali como substantivos. Eu sempre gosto de abrir a aula de substantivo falando de coletivos. A gente não tem que se preocupar muito com a ideia de, se alguém vai me cobrar o coletivo de algo, tipo, qual é o coletivo de borboletas, panapaná, ou qualquer coisa do gênero. Não. Vamos pensar aqui numa questão bem típica de concordância, de como isso poderia aparecer em uma questão, analisando ali singular, plural, por exemplo. Então, qualquer lógica que qualquer prova, qualquer concurso vai fazer da gente. Se eu analisar, percebam que, por exemplo, a alcateia, ele me dá uma ideia de quantidade, né? Ele está equivalendo a lobos. E é muito possível que uma questão ela traga para a gente a seguinte situação, do tipo, a alcateia, não vai usar esse A, né? Vai colocar alcateia, invadiram alguma coisa. Por que invadiram? Ela vai me levar a tentar entender que como a alcateia equivale a um coletivo, a uma quantidade, então tecnicamente o verbo deveria estar no plural, por exemplo, tá? Mas não. Lembre que a concordância ela não vai ser feita de forma subentendida, ela não é feita com aquilo que eu estou analisando. A concordância ela vai acontecer com o termo que eu tenho ali. Então, alcateia é um termo no singular e o verbo vai aparecer no singular. Indiferente se ela está me lembrando, se ela me faz lembrar a quantidade do negócio. Beleza? Fica ligado. Para a gente começar efetivamente, então, todo substantivo tem 4 classificações. Todo substantivo tem 4 classificações. Eu vou ter 8 nomenclaturas, combinado? 8 nomenclaturas. Dessas 8 nomenclaturas, a gente tem 4, fechado? Vamos lá então, ó. Primeiro, o meu substantivo ele poderá ser primitivo ou derivado. É sempre essa lógica, tá? Ele pode ser algo ou algo. E desses 8 nomezinhos, a gente vai ganhar 4. Primitivo é o primeiro. Como assim? Se eu analisar primitivo, a ideia é, eu não consigo pensar em nenhuma palavra que formou aquela palavra. Jonas, confuso, ajuda. Olhem só, se eu pensar na palavrinha pedra, a gente não consegue pensar em nenhuma palavra que formou a palavra pedra, mas eu consigo pensar em várias palavras que se formam da palavrinha pedra. Concordam? É verdade. Então o que acontece? Pedra é a primeira, ok? E pedreiro, pedregulho, tá? Se tornam palavras derivadas. Fechado? Porque elas se formam de outras palavras. Entendido? Então, primitiva ou derivada. Além dessas duas, nós ainda temos o meu substantivo, ele pode ser comum ou próprio. Comum ou próprio. Gente, vamos lá. Ó. Nome de pessoas, nome de lugares, iniciais maiúsculas, substantivo próprio. Ok? Tudo que não for nome de pessoas, de lugares, nós temos substantivos comuns. Para concurso, é muito comum que as palavras apareçam ou todas com a inicial maiúscula ou todas em caixa alta, justamente para tentar nos confundir. Porque se aparecer com a inicial maiúscula, eu já sei que eu tenho uma forma de especificar ali, combinado? E se está especificando, tecnicamente nós vamos ter então um substantivo próprio, beleza? Então, olhem, eu já posso dizer que o meu substantivo vai ser primitivo ou derivado, comum ou próprio. E aí nós temos ainda a ideia de simples ou composto. Lembram disso? Simples e composto a gente vai trabalhar pensando em radicais. Lembram radical, a estrutura, a base da palavra? Quando tiver um hífen, fica muito mais fácil, tá? Quando tiver um hífen, fica muito mais fácil. Mas nem sempre terá. Se eu pensar assim, ó, planalto é um substantivo composto. Por quê, Jonas? Porque eu tenho plano mais alto. Se eu pensar em vinagre, é um substantivo composto, porque eu tenho vinho mais acre.
Então, não precisa ter o hífen para que configure um substantivo composto, tá? Justamente eu posso ter ali, numa junçãozinha, ele está aglutinado, justaposto, beleza? E nós temos, por fim, os substantivos concretos ou abstratos. Para facilitar, porque é sempre uma treta identificar concreto ou abstrato. Se for imaginável, é concreto. Se eu não conseguir imaginar, é abstrato. Sentimento, sensação, ação, emoção, nós temos como abstratos. Tipo, amor, concreto ou abstrato? É abstrato. Se eu te pedir para desenhar o amor, você não vai me desenhar o amor. Você vai desenhar um coração, duas pessoas se abraçando ou algo do gênero. Então eu não consigo imaginar. Agora, fada, concreto ou abstrato? Concreto. Não consigo imaginar uma fada? Não importa como você imagina. E eu nunca vou te perguntar se você acredita nisso. Mas sim, tem como imaginar? Tem. Então ele se torna concreto. Pensando nisso, a gente conclui então que das 8 nomenclaturas, o meu substantivo ele vai ter 4 classificações. Fechado? Vamos brincar um pouquinho? Olhem só. Projetei alguns termos para a gente, algumas palavrinhas, e eu quero classificar os meus substantivos. Por exemplo, Laura, primitivo ou derivado? Primitivo, é o primeiro, tá? Simples ou composto? Só tem um radical. Simples, comum ou próprio? Próprio, nome de pessoas, nome de lugares. Concreto ou abstrato? Concreto. Duende, primitivo ou derivado? Primitivo. Simples ou composto? Só tem um radical. Simples. Comum ou próprio? Comum. Concreto ou abstrato? Concreto. Eu consigo imaginar. Excluam da vida de vocês aquele conceito que a gente vê lá no ensino fundamental, dizendo que o que dá para pegar é concreto, o que não dá para pegar é abstrato. Beleza? Consigo imaginar ou não. Coragem. Primitivo ou derivado? Primitivo. Simples ou composto? Simples. Comum ou próprio? Comum. Concreto ou abstrato? Abstrato. Então percebam que você não consegue imaginar a coragem, beleza? Porque vai passar, ó, sentimento, ação, estado, emoção, são abstratos. Vinagre, primitivo ou derivado? Derivado. Por quê? Porque ele vem das duas palavrinhas, vinho mais acre. E isso já me mostra que além de derivado, ele é uma palavrinha, ele é um substantivo composto. Tá ok? Porque tem dois radicais. Comum ou próprio? Comum. Concreto ou abstrato? Concreto. Bondade, primitivo ou derivado? Derivado, vem de bom. Simples ou composto? Só tem um radical. Simples. Comum ou próprio? Comum. Concreto ou abstrato? Ele se torna abstrato. Beleza? Ah, mas eu imagino uma pessoa. Opa, você imaginou a pessoa. Não a bondade. Fechado? Então, abstrato. Então, para fechar esse critério, o primeiro critério, todo substantivo tem 4 classificações. Beleza?